Alunos, bom dia a todos, tudo bem com os senhores? Estamos iniciando mais uma aula de História. Aguardem só um minutinho aqui, por favor, alunos. Que tem como tema consumo e consumismo. A lembrá-los que essa aula de Geografia, ela visa a sanar algumas dúvidas que nós temos, principalmente por estarmos diante de uma sociedade globalizada. Os senhores são conhecedores que no mundo que nós estamos, as consequências de nossos atos e de nossas ações são muito rápidos e acabam por influenciar todas as pessoas nos seus mais variados níveis, desde que para isso faça parte, aliás, do modo de produção com o qual nós vivenciamos, que é o modo de produção capitalista. Nós temos, então, na aula de hoje, que entendermos a diferenciação entre esses dois termos, consumo e consumismo. Quando os senhores entenderem a diferenciação entre consumo e consumismo, de certa forma, assim como nós já vimos em outras aulas, relacionado até mesmo ao aspecto da globalização, da divisão internacional do trabalho, os senhores conseguirão estarem mais cientes quanto ao modo de produção com o qual nós fazemos parte no século XXI, que é o modo de produção capitalista. Bom, iniciamos então e veremos as distinções entre esse termo consumo e consumismo. Aliás, são bem semelhantes, né? Consumo e consumismo. Dá até para nós percebermos de imediato que se tratam de palavras que nós poderíamos dizer que são sinônimas. É isso? Será? É isso que nós veremos na aula que inicia-se agora. Vamos lá, senhores. Bom, para começo de conversa, nós temos que responder a seguinte dúvida. Afinal de contas, o que é consumo? Consumo, de uma forma assim bem simplória, para que todos consigam rememorar, porque isso nós já fazemos. Então, trata-se apenas de um ato de nós externalizarmos aquilo que nós já fazemos desde quando nós nascemos. Então, consumo é alguém adquirir, aproveitar bens, produtos, para satisfazer reais necessidades. Consumimos água e alimentos para podermos sobreviver. Por exemplo, não se tem conhecimento de um ser humano vivo que consiga sobreviver sem água. Então, ele precisa consumir água para satisfazer uma necessidade. Qual necessidade? Necessidade de permanecer vivo. Alimentos. Eu também desconheço um ser humano que tenha conseguido chegar nos seus 60, 80 anos sem se alimentar. Então, a alimentação é uma necessidade vital, assim como a água. Comprar roupas é uma atividade de consumo motivada por uma necessidade real. Por que real? A sociedade na qual nós estamos organizados, ela não permite a nudez no dia a dia. Embora nós façamos parte de um país democrático, onde as liberdades individuais são respeitadas, nós não temos como nos portarmos diante de outros indivíduos nus. Porque nós temos a legislação, nós temos leis, nós temos a Constituição que proíbe. Então, a minha liberdade se estende até onde começa a liberdade de outros indivíduos. Então, sair nu é uma ofensa. Consumimos energia elétrica para que tenhamos uma série de confortos em nossas casas, ambientes de trabalho. E seria até utópico, fantasioso, nós imaginarmos uma sociedade que não seja movida pela energia, pela eletricidade. Então, é praticamente pouco provável que nós consigamos imaginar uma sociedade que não seja movida pela energia elétrica. Ainda, alunos, o consumo se baseia em necessidades primordiais para o homem, para a sociedade da qual vive, que pode variar de pessoa para pessoa, de sociedade para sociedade, porém, o consumo ele é uma atividade vital. Por quê?
Nenhum indivíduo, nenhuma sociedade consegue viver sem consumir. Ah, professor, mas é porque o senhor está pegando a sociedade ocidental. A sociedade ocidental, nossa, ela precisa de um consumo constante. Não, não é isso. Não confundam consumo com consumismo. Eu estou me referindo ao termo consumo. E quanto ao termo consumo, por ser uma atividade vital, nós não temos nenhuma sociedade que não consuma. Se não consome produtos alimentícios, consome água. Mas eu repito para os senhores, é pouco provável que uma sociedade não consuma alimentos, até mesmo porque esse ato de consumir não refere-se ao ato de compra. Esse ato de consumir pode ser que uma sociedade consiga produzir os seus próprios alimentos, mas mesmo assim ela terá que consumir, ou seja, que ingerir esses alimentos para que se mantenha viva. Bom, exemplos de consumo. Nós temos um senhor que está fazendo compras em um supermercado. Percebam que ele está comprando gêneros alimentícios, que é uma necessidade nossa, que é uma necessidade vital. Bom, passemos agora para um outro termo que recebe o nome de consumismo. Afinal de contas, o que é consumismo? O consumismo é um hábito de adquirir produtos em geral supérfluos, sem que haja necessidade real, de maneira muitas vezes compulsiva, gerando até mesmo problemas financeiros para as pessoas, que desviam parte do dinheiro que seria empregado para fins mais necessários para a compra sem necessidade. Ah, professor, agora o senhor está se referindo à nossa sociedade ocidental, capitalista, não é mesmo? Sim. O que acontece? Diferentemente do consumo, o consumo é quando os indivíduos precisam de algo vital para a sua sobrevivência, como, por exemplo, água e alimentos. Já esse consumismo, o próprio autor aqui do slide utilizou o termo supérfluo. É um gasto desnecessário. É um gasto que não importa para que esse indivíduo permaneça vivo ou não. E muitas vezes desvia um dinheiro que poderia ser utilizado para um gênero de necessidade básica, simplesmente para que traga uma satisfação momentânea para esse indivíduo. Um exemplo que eu vou citar para os senhores. Os iPhones. Professor, eu tinha uma colega que tinha um iPhone 6. Nossa, mas ela está bem desatualizada. Hoje nós já temos o iPhone 12. O que aconteceria com essa colega? Ela venderia o iPhone 6 e procuraria atualizar o seu telefone. Como? Comprando um iPhone 12. Ah, professor, mas o iPhone 12, farei propaganda aqui de uma empresa. Nas Americanas está com um preço está com preço vixe Maria, minha língua está enrolando, alunos. Está com um preço em promoção. Finalmente. Está com preço em promoção e sai no valor de R$6.000. Aliás, R$7.000. Alunos, esse é um exemplo que os senhores podem entender como sendo ligado ao consumismo. Ou seja, a colega de vocês, por possuir um iPhone 6, ela não tem necessidade de fazer uma troca por um iPhone 12. Mas a nossa sociedade impõe isso a ela. Então ela se sente na necessidade de buscar uma atualização para o seu telefone. E ela recorre justamente àquele de última geração. Então é um gasto desnecessário. Não tinha necessidade para que ela fizesse essa troca de telefone. Misericórdia. Ainda não consigo falar o termo correto que eu queria dizer para os senhores. Mas eu creio que os senhores tenham entendido que o telefone, o iPhone 12, estava em um preço de promoção. Em decorrência disso, ela fez a troca do seu iPhone 6 para o iPhone 12. Há quem chegue a graus extremos de consumismo,
comprando um monte de coisas sem nem saber o que são, para que servem, e depois se arrependem ao ver que perderam dinheiro e criaram dificuldades financeiras para elas mesmas. Por vezes, sentem-se culpadas, mas não conseguem evitar que essas atitudes consumistas e negativas se repitam. Por quê, alunos? Faz parte da nossa sociedade, faz parte da nossa cultura. E qualquer indivíduo que se volta contra a sua cultura, que se volta contra a sua sociedade, é extremamente difícil. E há momentos em que essas pessoas recorrem a esse consumismo sem nem perceberem. Por exemplo, um outro exemplo para ficar mais claro para os senhores. Eu citei o caso dos celulares, mas peguemos, por exemplo, casos de computadores, notebook. Peguemos esses, por exemplo. O iPad, iPod. Peguemos o caso também de... fiquemos no caso dos computadores mesmo. Suponhamos que eu tenha comprado um notebook que atenda todas as minhas necessidades, mas pela empresa que eu comprei, eles lançaram um mais atual, um com uma versão mais atualizada. Ah, mas eu não preciso dessas funções, porque as funções que eu necessito, o meu Note consegue me atender. Movido então por um sentimento consumista, eu procuro, não, mas eles parcelam em até 24 vezes, eu vou comprá-lo. Eu resolvo comprar então esse outro Note parcelado em 24 vezes e no andar da carruagem eu percebo que eu não conseguirei pagá-lo. E isso acarreta danos, porque o meu nome vai para o Serviço de Proteção ao Consumidor. Ou seja, simplesmente por um ato presente na nossa sociedade, eu acabo tornando as coisas mais difíceis para manter um padrão social, para manter um padrão capitalista, para manter um padrão consumista. A influência da mídia na vida das pessoas. A mídia, alunos, ela tem um poder decisório alarmante, muito grande mesmo, e que nem todos percebem. Em nossa sociedade atual, o consumismo ele é incentivado constantemente pelas empresas. E essas empresas incentivam esse consumismo constantemente através de quê? Da mídia. Mesmo para que os indivíduos possam achar que é correto. É necessário até. Então vejam bem, para as pessoas que vivem em grandes centros urbanos, ter um padrão de celular, ter um padrão de informática mais atualizado possível, eles veem isso como sendo necessário, eles veem isso como sendo algo correto a ser seguido. Muitos entendem o sinal de status como se fosse um sinal de riqueza, de estar antenado com as novidades do mercado. E isso é perceptível até mesmo aqui em Rubiataba. Os senhores sabem disso, que eu não estou mentindo. Por exemplo, eu vou trocar o meu celular porque tem uma versão mais atualizada. Isso é visto com bons olhos pela grande maioria das pessoas. Isso cria um status de riqueza e de poderio por parte dessa pessoa que fez essa troca. Mas nós sabemos que não é isso que realmente acontece, porque muitas vezes as pessoas ficam com a corda aqui no pescoço, sufocadas, para simplesmente acompanharem aquilo que a mídia diz, para acompanharem a evolução da sociedade. E isso não é necessário. Outras pessoas consomem vorazmente para gerar uma falsa e transitória sensação de bem-estar. Como se fosse urgente, vital, comprar algo para se sentirem em paz ou mais felizes. Então, isso acontece muito dentro da evolução da sociedade. Por exemplo, suponhamos que um determinado indivíduo queira fazer uma troca do seu celular. Voltemos no caso do celular, alunos. E eu tenha um iPhone 8 e eu quero comprar um iPhone 12. E nessa compra eu percebo que o iPhone 12 está com preço promocional. Finalmente promocional, alunos. Saiu o termo que eu queria utilizar com os senhores. Então, por estar em um preço promocional, eu resolvo adquirir esse iPhone 12.
mas eu tenho que ter consciência, e a consciência de classe, e nós temos a função de termos essa consciência de classe, que nem sempre aquilo que eu quero é o melhor para a minha vida. E esse consumismo cria uma barreira que impede que os indivíduos tenham essa visão clara de seus horizontes. Por exemplo, essa imagem que eu disponibilizo aqui para os senhores analisarem. Vejam bem, trata-se aparentemente de uma mulher que está rodeada por sapatos. Percebam, principalmente para as mulheres desse grupo, vocês ao observarem essa imagem, vocês me dirão, nossa, mas essa mulher realmente tem muitos sapatos. Isso os homens. Agora as mulheres vão falar assim, nossa, ela tem alguns pares. Mas na verdade isso trata-se de um outro padrão que reflete os traços do consumismo. Percebam que ela tem uma quantidade exagerada de sapatos e percebam que é difícil até mesmo para que ela os guarde, uma vez que ela tem uma quantidade gigantesca de pares de sapatos. Bom, o consumismo, alunos, ele traz consequências negativas para o nosso planeta Terra. Como, por exemplo, embalagens plásticas, produtos radioativos, tudo isso traz danos, acarreta um maior nível de poluição, acarreta um maior nível de contaminação das águas, das nascentes, então isso traz consequências danosas para o nosso meio ambiente. Mais uma imagem que reforça esse padrão consumista. E nós temos aqui algumas empresas que os senhores são conhecedores e que reforçam ainda mais por meio da mídia essas ações consumistas. E a mídia, mais uma vez, ela, por meio das campanhas publicitárias, não vendem apenas o produto, mas um estilo de vida. O indivíduo é um ser influenciado pela mídia, pois quem dita as regras de moda e os melhores aparelhos tecnológicos são as campanhas publicitárias. Então, a mídia, senhores, ela não vende simplesmente um produto, ela vende um estilo de vida. Qual o estilo de vida que vocês querem ter? Embora nós nos sintamos únicos, todos nós queremos sentir e seguir um padrão, um estilo de vida em que a maioria das pessoas fazem. E isso que é interessante, e é isso que precisa ser percebido por nós, porque isso acaba gerando efeitos do consumismo. Compre que você será o máximo. A mídia, ela cria essas campanhas. Então nós temos a impressão que se eu não fizer a troca do meu iPhone 8 pelo iPhone 12, que está em preço promocional, eu não me sentirei o máximo, eu ficarei incompleto. Isso não trará felicidade para mim. Só porque quando eu compro esse produto, eu percebo que a felicidade não está atrelada à última atualização do modelo de celular com o qual eu utilizo. Então, isso são campanhas publicitárias fantasiosas, que a mídia é mestra em criá-las. Causas do consumismo ao meio ambiente, como já disse para os senhores, ele traz graves danos, como o aumento da poluição, contaminação das nascentes do solo e emissão constante de dióxido de carbono na atmosfera, porque as fábricas precisam produzir cada vez mais, porque o consumo não para. Então, tudo isso traz danos irreversíveis ao nosso planeta. Então, se atentem, fiquem de olhos abertos. Bom, ainda, alunos, relacionado à atividade de geografia, uma atividade bem tranquila também de ser feita, eu trouxe para vocês um texto na qual há uma definição desse termo consumismo. E quando o título consumismo, você sabe o que é isso? No segundo parágrafo já traz o conceito claro e enxuto desse termo consumismo. Vejam bem, consumismo é a ação de comprar excessivamente sem necessidade. Então, se eu estou comprando algo excessivo, se eu estou comprando algo sem necessidade, eu estou fazendo uso do consumismo para a minha vida. Sendo motivada por um impulso ou desejo de comprar. Esse impulso ou esse desejo de comprar, ele é constantemente incentivado pela mídia que não vende um produto, vende um estilo de vida. Foi isso que nós vimos no slide anterior.
ele é considerado um comportamento destrutivo que impacta em diversos aspectos da vida cotidiana. O consumismo é diferente do consumo. Consumo, nós vimos que tem necessidade, ou seja, eu tomo água porque eu tenho necessidade de sobreviver. Eu me alimento porque eu tenho necessidade de sobreviver. A onda do consumismo é muito presente em sociedades modernas e capitalistas, que é o caso do Brasil, e tem se mostrado um reflexo da globalização e da mídia, como veremos adiante, que foi exatamente aquele ponto que eu mencionei para os senhores no início da aula, quando eu mencionei para os senhores que quando nós estávamos estudando sobre a globalização, a tendência é que as pessoas se tornem, com o passar dos dias, cada vez mais consumistas, porque a mídia, as campanhas publicitárias trazem isso para o nosso estilo de vida. O consumismo não tem uma causa específica. Esse comportamento é motivado por uma série de fatores que envolvem desde a mídia até as táticas de propaganda utilizadas por organizações empresariais. E um dos fatores que impulsionam o consumo descontrolado é a chamada obsolência programada. Professor, o que significa esse termo obsolência programada? Trata-se de uma estratégia dos produtores em desenvolver produtos que simplesmente param de funcionar ou se tornam obsoletos em um curto prazo de tempo. Assim, os consumidores são levados a adquirir versões mais novas do bem ou serviço em questão. Então, daí o termo obsolência programada. Os produtos que são comercializados nos dias atuais, eles têm um prazo de duração. Então, esse consumismo, muitas das vezes, ele é imposto a nós, mesmo que nós não queiramos. Por exemplo, a minha avó mesmo tinha um celular da Nokia. Eu lembro que esse celular dela, ele parecia um tijolão, ele era grosso e grande, mas professor, ele pegava em quaisquer lugares aonde estivéssemos. Eu desconhecia um local que ele não tinha sinal, o sinal dele era ótimo. Só que a minha avó, ela gosta muito de conversar e agora ela utiliza a rede que recebe o nome de WhatsApp. E por ela utilizar essa rede social, o celular antigo que ela tinha da Nokia, não era possível a instalação dessa rede social. Então nós trocamos o celular por um outro. Esse outro celular dela é ruim de sinal, muito ruim de sinal. Então isso trata-se de um exemplo de obsolência programada. A sociedade em si, ela programa os determinados produtos para terem um curto período de duração. E quando esses produtos chegam ao fim, é necessário que nós façamos as trocas. Essas trocas, muitas vezes, geram lixo tecnológico, que acarretam danos ao solo, danos às nascentes e assim sucessivamente. Podemos dividir esse fenômeno em obsolência técnica ou psicológica. Entendamos a diferença entre elas. Na primeira classificação, que é a técnica, os aparelhos simplesmente param de funcionar, que é a obsolência programada que nós vimos. Já a obsolência psicológica acontece quando o consumidor, mesmo com um produto em perfeito estado de conservação, sente-se insatisfeito com a mercadoria. O exemplo que eu citei para os senhores no começo da aula, o iPhone 6 e o iPhone 12. Bom, aqui nós temos outros exemplos que foram citados para os senhores, que eu não me adentrarei a eles, deixarei para que os senhores leiam, e caso os senhores tenham dúvidas, recorram a este grupo no horário da aula e eu auxiliarei os senhores a retirá-las. Ok? Estamos conversados? Bom, a atividade de hoje, alunos, ela é uma atividade assim gostosa de ser feita. Vejam bem. Com base na leitura do texto acima, em seu caderno, escreva o seu entendimento quanto ao termo consumismo. Após, tire uma foto e envie para o meu WhatsApp privado. Fácil, não é mesmo? Quaisquer dúvidas, recorram a este grupo no horário da aula e eu tentarei auxiliá-las da melhor forma possível. E, desculpa, senhores, a lembrá-los que os senhores terão até as 17 horas e 20 minutos da aula de hoje para enviarem a atividade para o meu WhatsApp privado. Um abraço a todos e
espero vê-los o mais breve possível.